Em Dogville, todos respiram o mesmo ar. Porém, muitos não percebem que outro alguém, também presente, se serve desse ar. Um personagem com o qual você, enquanto espectador, se identifica pelo motivo dele estar aparentemente mais do seu lado da tela do que do outro. Esse lado tudo preto, que parece ser onde eu e você moramos. Porém, engano seu. Ele também se serve do ar que preenche o espaço do filme. Ele faz parte tanto das representações do plano quanto das personagens. É o narrador, aquele que parece contar a história, que é personagem mesmo parecendo que tem os mesmos olhos que você para enxergar a passagem de Grace por Dogville. Mas o narrador também é história, também passa. Há basicamente dois pontos de vista da história. Um ponto de vista narrativo denotativo e um ponto de vista figurado que a enunciação constrói. Na verdade, o narrador é apenas um personagem fora do campo, fora do mapa, fora da cidade, fora da vista, e que existe no mesmo nível narrativo dos cidadãos de Dogville, e que se enxerga tanto quanto suas paredes. Eu sou o narrador desse vídeo que você está a ver. Sou um personagem que você observa e está ouvindo atentamente. Sou um personagem. Você, na posição que está, não se identifica nem com a posição da câmera, nem com o ponto de vista de qualquer personagem da trama, nem com o ponto de vista do cachorro, nem mesmo com o ponto de vista do osso. Quem é você em Dogville? Enquanto as visões de cada um dos cidadãos da cidade conservam a sua própria integridade, Tom vê como ele vê, Grace vê como ela vê. Enquanto essas visões se conservam, é o lugar do narrador que as exibe como visões e que nos faz vê-las como parte de um quadro mais amplo, graças ao poder de seu comentário. So she could serve as eyes for McKay, a mother for Ben, friend for Vera, and brains for Bill. O narrador é relacionado aos personagens, ao mesmo tempo, através das estruturas de analogia, quando ele apropria-se de seus olhares, e de independência, quando ele mostra suas visões como simples visões. Row of 7 that had stood for so long gathering dust in the window of the store. And she dreamed that in time she would be able to acquire them all. Existe uma instância que doa a história. Ela não é um olho e nem está em certa posição em relação ao quadro que organiza. Ela é um fato da produção ficcional. E como tal, conduz a procedimentos de leitura que o espectador incorpora. O lugar que o espectador ocupa no texto cinematográfico é uma construção do próprio texto. Você sabe onde Dogville deixou? Sugere um caminho de leitura. E é o produto da enunciação disso que se chama o narrador. Só que este último se apaga no corpo da trama em benefício das personagens e da ação. Ele não é da mesma natureza das personagens, razão pela qual não há pertinência em considerá-lo simplesmente visível ou invisível,
presente ou ausente. Ele tampouco se apresenta à sua audiência sob a forma teológica de uma divindade, visto que, na verdade, ele não se apresenta de modo algum que não seja através do agenciamento das personagens. O apagamento da presença desse narrador, a dissolução de suas marcas no enunciado, o mascaramento de sua autoridade, tudo isso tem por função fazer com que a história pareça contar-se a si mesma. A autoridade narrativa é, por assim dizer, internalizada nas personagens, que parecem se converter elas mesmas na fonte de exposição da história. O espectador de um filme é um pouco como o sujeito do sonho. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é e não é ele próprio. Ele faz as vezes do observador e do observado, simultaneamente. Em Dogville, onde todos respiram o mesmo ar, o espectador pode estar em vários lugares ao mesmo tempo visualmente, enxergando através das paredes da cidade. Elas limitam espaço e visão para os personagens, mas não para nós, que podemos ver mais e tomar consciência do que se passa na trama, além do que os personagens são capazes, como é com o narrador. Mas veria também o narrador, através das paredes, de onde viria o seu conhecimento sobre os acontecimentos da história? Precisaria ele ver? Quem é o narrador para você? A cidade cinematográfica tem uma unidade peculiar em Dogville, e seu espectador uma presença diferente, um olhar que atravessa atingindo imagens. É tudo escancarado. O passeio se dá nas entranhas da história contada. Dogville tem paredes invisíveis que você pode ver quando com os olhos dos personagens. Pode ser, mas quebra a quarta.